essa realidade que é proposta para nós agora, quando nós acreditamos em Jesus, quando nós temos essa nova vida com Jesus. Antes de nós passarmos para as nossas mensagens, para a nossa mensagem, eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. O vídeo do Patrick está no ponto? Semana passada nós fizemos um vídeo para o Patrick, né? Algumas pessoas também fizeram um vídeo ali no final. O Patrick está nos Estados Unidos com a Nedra, está passando por um momento aí de doença, e nós estamos orando por eles e mandamos um vídeo para ele de incentivo, de apoio, e ele mandou uma respostinha para nós. Nós vamos ver agora. Oi, pessoal da querida Igreja Betânia. Oi! Nossa, muito obrigado pela bondade, pela generosidade dos comentários, pelas afirmações de que vocês estarão conosco, solidários conosco e orando. E a gente não tem palavras, ficamos emocionados com esse vídeo. Muito obrigado, vocês são muito queridos. Estamos aqui tranquilos, assim, A gente sente muitas coisas, né? A gente passa por algumas situações que a gente fica angustiado, né? Às vezes você querendo fazer o certo, você buscando fazer o certo, cai num erro
E aí vem essa máxima, ninguém é perfeito. Né? Ninguém é perfeito. A imperfeição, ela talvez seja, com certeza, na verdade, ela é aquilo que nos une, toda a raça humana. Né? Toda a raça humana é imperfeita. Todos nós já estamos vivendo uma vida de imperfeição. Nascer e morrer são aqueles extremos invioláveis da natureza. Né? A lei da natureza, a lei da existência, ela mostra isso para a gente. A gente nasce, a gente cresce, a gente tem algumas aspirações, depois a gente envelhece e depois a gente morre. Isso é natural, isso é normal. A questão é que no meio disso tudo, a gente começa a viver uma vida e, de alguma forma, age de uma forma que não deveria agir, né? Faz algo de errado, e tudo isso cai, às vezes, nessa máxima, nessa justificativa. Ninguém é perfeito. Eu acho que essa imperfeição, talvez ela seja um dos maiores conflitos que nós temos. Como lidar com essa imperfeição, partindo do princípio que todos nós buscamos uma vida perfeita, ou todos nós, pelo menos, aspiramos resolver os nossos problemas. Todos nós, de alguma forma, queremos crescer, queremos evoluir, e trabalhar a questão de imperfeição com excelência, ou com perfeição, relacionar essas duas questões é muito complexo. Para a gente que tem essa proposta de vida do Evangelho, de buscar sempre estar melhorando, de buscar sempre analisar a nossa vida, às vezes isso é muito complexo, às vezes a gente não sabe lidar com isso. Eu não sei se você já percebeu, mas a questão da excelência, e vale a pena a gente parar e pensar sobre isso, porque quando você avalia uma pessoa, né, com essa característica de excelente, vem algumas coisas na sua mente. Você, automaticamente, ao falar que uma pessoa é excelente, ou figurar isso em uma pessoa, automaticamente vem algumas qualidades na sua mente. Né? Talvez a pessoa é responsável, talvez a pessoa faz bem aquilo que ela propõe a fazer. E existem alguns critérios que nós avaliamos as pessoas. Você já percebeu que na vida há pessoas que sobressaem as outras, né, por causa dessas características? Talvez isso acontece porque algumas pessoas elas tiveram, vamos dizer assim, ali no seu início de vida, a circunstância do seu nascimento, a classe social que ela nasceu, oportunizou para ela ser uma pessoa diferenciada. Ela foi, vamos dizer assim, nasceu num berço de ouro e as coisas foram chegando para ela e automaticamente ela só reproduziu aquilo que ela recebeu. Isso pode acontecer. Uma outra característica que pode também, e aí talvez a gente se pega nisso aí, pessoas excelentes, às vezes elas estão no lugar certo, na hora certa, no momento exato, e a gente chama isso às vezes de sorte, né? Talvez no seu trabalho você vai perceber isso, alguma pessoa que conseguiu uma vaga, conseguiu um cargo porque ela estava no momento certo, na hora exata, surgiu a oportunidade, ela pegou. E a gente chama isso às vezes de sorte, aquela coisa de saber lidar com o destino. E uma outra questão também que pode acontecer, das pessoas sobressaírem as outras, as pessoas serem excelentes e ter uma vida significativa, pode ser que a pessoa ela planejou isso. Ela talvez não teve um momento uma circunstância no nascimento que proporcionou isso para ela, mas ela começou a batalhar em cima disso. Ela, às vezes, talvez não aconteceu dela ter sorte em algumas situações, mas ela rompeu isso e ela teve essa intencionalidade para alcançar esse nível. Eu queria propor para a gente pensar sobre isso, porque é muito fácil para a gente, às vezes, simplesmente cair naquela máxima. Ninguém é perfeito. Né? A gente faz as coisas, a gente vive a nossa vida, a gente, de alguma forma, vai errar com as outras pessoas, e a gente pode, às vezes, cair naquela máxima. Ninguém é perfeito. E eu queria pedir essa liberdade para que você possa pensar sobre isso. E se ao invés de só cair nessa máxima, a gente trilhar um caminho para a excelência? E se ao invés da gente simplesmente jogar tudo na culpa do Adão, né, que iniciou toda essa imperfeição nossa, a gente começar, de repente, a
trilhar um novo caminho. Porque saber desse fato, que eu sou imperfeito, não vai mudar nada na minha vida. Simplesmente só saber disso, né? Ter esse conhecimento. A gente nem precisa de ser muito inteligente para saber disso, né? A gente simplesmente já começa, de alguma forma, a fazer uma coisa errada e... não sou perfeito. Mas se a gente trilhasse esse novo caminho? E ainda mais, eu queria propor, se a gente, ao invés de trilhar o caminho, a gente avaliar a excelência do ponto de vista de Deus. Partindo do princípio que Jesus, quando ele estava com seus discípulos em um momento lá, os discípulos queriam crescer, os discípulos queriam avançar na vida, os discípulos queriam desenvolver, e eles também queriam estar nos primeiros lugares. Eles queriam liderar, eles queriam influenciar as pessoas. E aí Jesus fala para eles, não, peraí, no meu reino, ou na proposta que eu tenho de vida para vocês, o primeiro ele vai ter que ser aquele que vai ser útil. E aquele que quer ser servido, ele vai ser o que serve, o que está disposto a servir. Esse é o caminho de excelência que a gente começa a perceber quando a gente analisa o Novo Testamento, a proposta de vida de Jesus. Uma coisa que nós passamos, talvez um risco que nós corremos, é de encarar a vida dentro da mediocridade. E quando eu falo mediocridade, eu queria usar esse termo, eu queria que você pensasse, não naquele xingamento que você às vezes pode ter feito para um colega, seu medíocre, não naquela coisa de colocar a pessoa para baixo, mas eu queria usar esse termo simplesmente para definir aquela pessoa que vive na média, aquela pessoa que o que faz os 60% ali para passar de ano. Eu lembro quando na minha época de escola, na época de estudar, que meu pai, se não passar de ano, já prepara. E já se prepara. Ah, pai, mas e se fizer só os 60, dá? Vai ficar na média. Vai ser um medíocre. Tem que dar pelo menos ali uns 70, uns 90, e quem sabe uns 100. E eu queria usar esse termo, e eu queria definir ele para você, justamente sobre isso. Medíocre é aquela situação ou posição mediana, que não é excelente, que não está trilhando esse caminho da excelência, não é também aquele cara, vamos pensar assim, não é pobre, não é também rico, é na média ali. A nossa vida, ela propõe isso para a gente, entre a opulência e a pobreza. Mas pensando na questão de comportamento, é aquela condição da pessoa apática, ausência de coragem, é uma vida que não tem situações relevantes, acontecimentos relevantes. É uma vida que não impressiona ninguém, é uma vida que não atrai ninguém. Nós corremos o risco de viver essa vida medíocre porque nós estamos rodeados, no nosso dia a dia, de momentos assim, de pessoas que, não precisa, esse negócio de trabalhar com afinco lá, não precisa disso. Eu quero o meu aqui no final do mês, e o patrão é rico, essa desigualdade, a gente até usa uns termos, essa desigualdade social aí, o patrão é rico, ele precisa me pagar. E às vezes a gente cai nessa coisa de ficar nesse marasmo, nessa mediocridade. Medíocre é viver uma vida na zona de conforto. E aí vale até uma pergunta para a gente pensar. Eu sei qual que é a minha zona de conforto? Eu consigo saber direitinho, não, peraí, eu posso dar um gás a mais aqui, seja no meu trabalho, seja na vida da igreja, seja com as pessoas, o meu relacionamento, eu posso me aprofundar mais, eu posso servir mais. A gente consegue medir isso, aonde é confortável para mim? Porque viver uma vida na zona de conforto é um risco. Eu vi uma imagem esses dias, a gente assiste muita coisa na internet, vê muita coisa, e eu vi um postzinho sobre o muro. Um carinha estava no meio do muro, e tinha uma pessoa de um lado e a pessoa do outro lado, e o estava chamando para ele. Um estava querendo convencer ele, vem para cá, sai de cima do muro, vem para cá. E o outro, bem tranquilo lá, nem falava nada do outro lado do muro. E num dado momento lá, no outro quadrinho, na outra tirinha lá, o cara falou, mas você não está me preocupado a me convencer a ir para o seu lado? Aí o carinha vira, não, o muro é meu. Então, assim, você já está do meu lado, pode ficar tranquilo. Às vezes, viver na mediocridade, viver nesse momento assim, na média, a gente pode até achar
que está de um lado, mas a gente está no lado oposto. A gente deixa de avançar. Nós vivemos um tempo em que as imperfeições, elas são até exaltadas. Elas correm o risco até de ser admiradas por pessoas, né? Se você pegar qualquer um desses youtubers famosos aí, ou qualquer uma dessas pessoas que estão na mídia, elas têm defeitos e elas falam sobre os seus defeitos e elas não têm nenhuma postura de mudar os seus defeitos e as pessoas aplaudem. Oh, é isso aí, eu quero ser igual a essa pessoa. Com uma expectativa de que se viver a vida na imperfeição vai ser boa, vai valer a pena. E eu queria justamente que a gente tivesse esse lado oposto. Nós sabemos que não somos perfeitos, mas nós podemos mudar esse caminho nosso. Eu lembro de uma entrevista que eu vi daquele cantor, daquela banda Ira, Nasce o nome dele. Ele disse que nós vivemos em tempos de mediocridade e isto reflete muito nas músicas que estão nas paradas de sucesso hoje. Foi ele que disse, não fui eu, tá, gente? Isso é uma coisa muito delicada, né? Falar de música, porque cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua... Mas uma vez eu conversei com um músico justamente sobre isso, que hoje em dia o músico, ele pensa, busca inspiração, faz o acorde, faz a música e trabalha, às vezes, 1 ano para sair uma música. E aí vem uma pessoa hoje que nem canta muito bem assim, coloca um hitzinho ali, um tchum-tum, 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 e o negócio bomba. Né? O negócio... E aí o cara, quando ele disse isso, né, foi uma afirmação que ele disse, não fui eu, né, não briguem comigo por causa disso. Né, cada um tem o seu gosto pessoal de música. Mas, se nós trilhássemos esse caminho da excelência, né, se você não procura a perfeição, você não alcançará a excelência. Essa frase foi uma frase de um filósofo, um tempo atrás, que ele disse isso. Se você quer alcançar a excelência, você precisa, cada dia, procurar rever os seus erros, procurar rever a sua vida. A vida excelente que o mundo nos propõe é diferente da vida que Jesus ele propôs. Nós temos aqui no Mateus 5:48, um versículo que Jesus ele disse no encerramento de uma parte do seu discurso. Ele virou para os seus discípulos e ele disse: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. No Sermão do Monte, na primeira parte ali, que ele estava falando a respeito da lei, a respeito dos fariseus, que eles observavam a lei, mas não, de fato, seguiam de verdade. E ele coloca um padrão a respeito da perfeição. Né? Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Jesus ele coloca isso aqui mostrando que existe uma perfeição do ponto de vista de Deus, que está acima dos padrões convencionais que nós colocamos. Né? E é tanto que se você ler o texto lá na íntegra, você vai ver que Jesus fala assim, você saudar só aquela pessoa que você conhece, não tem valor nenhum. Você amar só a pessoa que ama você, isso aí é um nível aqui, ó, né? Na média. Isso aí qualquer um faz. Mas agora, você amar aquele que não quer o seu bem, você orar pelo seu inimigo, você está disposto a servir, é um padrão acima. É uma situação diferente. É uma perfeição que consiste em esforçar para os ideais de Deus. Nós corremos um risco de dar ao luxo de viver uma vida que, como eu falei, não tira o fôlego de ninguém que nos assiste. Uma vida que não inspira ninguém. E isso por medo de não podermos controlar aquilo que a gente não tem poder. Simplesmente nos tornamos consumistas e espectadores da vida. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas como você tem utilizado esse dom que Deus te deu, a sua vida? Como você tem gastado cada minuto? Né? Eu gosto muito de conversar com a minha esposa, com a Ariana, a respeito disso. Né? Porque eu não sou um cara muito assim, vamos dizer assim, de falar muito, mas quando eu estou com ela, eu me solto. Né? Eu falo, e às vezes falo coisa, né? E ela, para, amor, tá bom, mas eu falo e ela me escuta também. Né? Porque a vida da gente é algo
impressionante. Eu amo viver, né? Eu quero aproveitar todos os segundos que Deus me deu aqui. E de aproveitar de uma forma que vale a pena. E eu quero ser essa pessoa excelente, não simplesmente para ter uma posição, para ser ovacionado, para as pessoas baterem palma, mas eu quero aproveitar porque é a melhor forma de aproveitar a nossa vida. É buscar a excelência, é trilhar por esse caminho. Nós temos uma coisa que pode nos ajudar, e eu escutava isso desde que eu era mais novo, que são as biografias, né? As biografias, elas têm um poder talvez, não sei se você gosta de ler, mas se você lê uma biografia, ela tem um poder de meio que chocar você e mudar a sua realidade, quando você observa os detalhes. E se nós estamos vivendo tempos onde nós não temos poucas referências, poucas pessoas para nos inspirar, na Bíblia nós encontramos várias histórias, é recheada de histórias, de pessoas que viveram essa vida excelente. E o que é mais interessante, são pessoas que, se você pegar, por exemplo, o texto de Hebreus 11, né, você tem ali aquele famoso texto chamado A Galeria dos Heróis da Fé, né, e ali vai mostrar uma série de pessoas que eram pessoas cheias de defeito, pessoas que de carne e osso igual a gente, não eram super-homens, pessoas que tinham uma capacidade muito grande, pessoas que não eram nenhum santos ou perfeitos, mas foram pessoas que decidiram se entregar a Deus de uma certa forma, e Deus foi transformando a vida deles. Foram pessoas que entregaram os seus limites e as suas limitações na mão do Eterno e trilharam esse caminho da excelência. Pessoas que tiveram essa coragem, porque para dar este passo, você precisa ter coragem. Para trilhar esse caminho, você precisa ter coragem. Não vai ser uma coisa assim, o passeio que a gente gosta de fazer, bem legal, com a família. Não vai ser, precisa de coragem. Vai ter desafios. Pessoas vão precisar orar mais, né, para trilhar esse caminho, vai precisar buscar mais a Deus. Eu separei aqui uma biografia, aliás, um pedaço dela, que conta, para mim, é uma das mais fantásticas, assim, lá nos Heróis da Fé. Né? Se você fazer esse exercício, vale a pena. Você pega ali um herói da fé e vai olhar para a história dele. Né? Lê o que foi os tintim por tintim. Porque lá no Hebreus 11 é um resumão. Né? É a ideia assim, de só por que ele teve a vida de fé. Por que foi? É um resumão. E você olha para a história dele. E é interessante a história de José. Para mim, é uma das que mais me impacta. Porque ele conseguiu, num contexto de vida dele, buscar essa excelência. Uma coisa que a gente percebe na vida de José é que José ele sofreu muitas adversidades. E talvez isso seja algo incomum que nós encontramos em todas as pessoas dos heróis da fé ali, todas as pessoas que tiveram a história registrada na Bíblia, pessoas, como eu falei, comuns, pessoas cheias de defeito, pessoas que não tinham nada para a gente dizer assim, poxa, esse cara é o cara. Não, pessoas que falharam bastante e sofreram adversidades. Ou seja, essas pessoas que ultrapassaram essa normalidade da sua época, a conclusão que nós chegamos é que todas elas tiveram dificuldades. E a vida ela não poupa a gente de dificuldade. A vida ela não poupou nenhum desses heróis da fé dos desafios, dos desafetos, mas a partir disso eles conseguiram atravessar ou trilhar esse caminho em contentamento, em alegria. A vida de José, ela é interessante porque o texto diz o seguinte, só para entender, quando José tinha 17 anos, antes de tudo isso, dos 17 anos, a gente precisa entender o contexto. José ele nasceu numa família, vamos dizer assim, especial, porque era a família da linhagem que Deus tinha escolhido Abraão, depois Deus escolheu, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e de Jacó veio José. Ele nasce numa descendência, numa família especial, porque dessa família Deus traria a salvação para o mundo. Só que o nascimento de José, ele foi meio conturbado. Né? Jacó, se você conhece a história de Jacó, ele era um cara meio
o próprio nome dele vai dizer que é usurpador, um cara que enganou muitas pessoas. Aí Deus troca o nome dele, né, ele tem uma transformação de vida, Deus muda o nome dele para Israel. E nesse meio tempo, Jacó, ele tinha, né, que é Israel propriamente dito, ele tinha algumas esposas. Né, eu fico pensando naquela época, né, se eu hoje tenho uma esposa e quero cuidar dela bastante, quero servir ela bastante, e já acho difícil, imagina um cara com 4 esposas, né? O contexto de vida de José era bem complicado, né? José, ele nasce na velhice de Jacó. E é interessante que Jacó, ele amava mais a mãe de José, que era Raquel, ele gostava mais dela, e isso foi trazendo para José uma coisa bem complicada no contexto de vida dele. O texto diz assim, ó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, são as esposas de Jacó, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Né? José era, vamos dizer assim no nosso linguajar de hoje, um X9. José, ele era o dedo duro, né? O cara que entregava os irmãos. Era o mais novo, aí a gente já tira para... nas nossas experiências de vida, o irmão mais novo sempre foi o dodóizinho do papai, né? Né? O irmão mais novo, ele sempre é o queridinho do papai. Eu sei disso porque eu sou o irmão mais velho, tá, gente? Eu sei disso por causa disso. Eu sei. Eu nunca fui o queridinho do papai, né? Mas José, todo esse contexto cria para ele esse convívio com os irmãos bem complicado no início da vida. E aí o texto continua. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ou seja, o contexto de vida de José, ele já começava um contexto bem difícil, uma vida familiar bem difícil, né? Ele não tinha o apoio dos seus irmãos, ele não tinha, vamos dizer assim, não podia bater um papo com o irmão, ele não podia viver uma vida próxima com seus irmãos. É interessante porque o texto ele vai dizer ali, ó, certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais. Ele já tinha uma repulsa, queria um irmão dele longe. E aí José teve o sonho, né, não sei se vocês lembram do sonho, mas o sonho era o seguinte, eles estavam trabalhando lá e cada um tinha um feixe. No sonho que José teve era isso. E os feixes do irmão, aquele, vamos dizer assim, aquele que era apanhado da plantação ali, eles se prostravam para o feixe de José. E José depois teve um outro sonho que todas as estrelas, 11 estrelas se prostravam diante dele, e a lua e o sol se prostravam diante dele. E esse sonho ele conta até para o pai dele, e o pai dele fica assim, pô José, né, você tá viajando demais, você acha que a gente vai te adorar? O que é interessante nessa história, e eu quero preservar você, a sua mente nessa história, nesse início, é que José ele não teve nenhum apoio da família dele para a decifrar aquele sonho, para procurar entender. Ele não teve nenhuma motivação para viver a vida. O que a gente vai perceber é que José, dentro dessa questão de excelência, ele vivia uma vida na média, ele teve algumas propostas para melhorar, mas não teve nenhuma ajuda da própria casa dele. E a gente percebe uma mudança de realidade, e é interessante falar nisso, porque José, ele vivia sonhando, ele tinha os sonhos dele, ele tinha uma forma até que Deus falava com ele desses sonhos, ele não sabia muito bem lidar com isso, mas ele falava para os irmãos, para aquelas pessoas que ele achavam que eram mais próximas dele, ele recebia esse apoio contrário, e a situação piorou, por quê? Eles já não queriam nem ter ele mais próximo, e resolveram matar ele. Aí você para e pensa assim, você ser ameaçado de morte dentro da sua própria família. É um contexto assim, acho que nenhum de nós passou por isso. A pessoa querer exterminar a gente. E aí, eles fizeram ali, num certo momento, eles estavam cuidando das ovelhas do pai, e no momento José foi para cuidar
né, dar aquela checada que o pai sempre gostava, ver o que os irmãos estavam fazendo. E eles tiveram uma ideia. Eles falaram assim, peraí, lá vem lá aquele tal sonhador, vamos arrumar uma para ele, vamos matar ele? E aí você pensa, 11 contra 1, vamos matar ele. Aí um chegou lá e falou, não, matar não, ele é um dos nossos, né, como se fosse uma coisa boa, assim, que ele ia dizer. Não, vamos cuidar dele. Não, vamos vendê-lo. E eles tiveram a ideia de vender ele como escravo. E isso está tudo registrado lá no capítulo 37. Ou seja, a situação dele piorou um pouco mais. Né? Eu gosto muito de lembrar daquela máxima. Quando a gente está passando por uma adversidade, não há nada tão ruim que possa ficar pior. Né? Talvez seja um olhar meio pessimista, mas pode acontecer, a gente não tem controle. O contrário também é verdadeiro, né? Não há nada tão bom que possa melhorar, né? E você pode ampliar os seus horizontes. Mas o texto ele continua dizendo, ó, José havia sido levado para o Egito. Ele foi vendido como escravo. Eles venderam primeiro ele para os midianitas, era uma caravana que estava passando na hora lá, e os midianitas passaram ele e venderam para o Egito. Onde um egípcio, Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. Ou seja, José ele virou agora um produto, ele deixou de ser uma pessoa e virou um produto. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Essa mudança de realidade, de cenário para José, ela é interessante porque ela tem muito para falar conosco. Né? E como eu falei a respeito da adversidade, a gente precisa encarar a realidade. Talvez o primeiro passo que a gente precisa dar para trilhar esse caminho de excelência é estar disposto a encarar a realidade. Não fugir da realidade. É interessante que o texto, ele é um texto longo, mas ele é um texto que a gente consegue perceber alguns detalhes que fazem toda a diferença. José ele sai de ser o filho mimado, paparicado pelo pai, né, o dodóizinho da casa, para ser um escravo. Ou seja, foi uma mudança muito drástica, muito drástica. E ele virou um produto, e ele começou a viver a vida ali, sendo servo, sendo escravo. Mas uma coisa que a gente percebe no texto é que José ele não andou para trás. Ele não deixou que aquela situação meio que afetasse a vida dele. E a gente consegue perceber, lógico, pelo finalzinho do texto aqui, que fala sobre o Senhor estava com José. Essa ideia de encarar a realidade, a gente precisa encarar essa realidade com o Senhor do nosso lado. É algo vital para a gente, porque encarar a realidade propriamente dito, só a gente mesmo, é bem provável, né, que a gente não vá conseguir passar por ela, ou talvez a gente vai ficar com medo. E o medo é algo natural, é algo que acontece. Mas quando a gente tem esse Senhor do nosso lado, Ele trabalhando conosco, encarar a realidade fica mais fácil. Talvez a gente não quer receber essa informação, mas ela é verdadeira. O sofrimento é inerente à condição humana. É algo que está posto. E a falta de encarar, eu gosto de pensar na vida de José por causa disso, que José, ele vivia nos seus sonhos e ele caiu na realidade. Né, na realidade da vida, na vida dura. Né, de as pessoas serem más com ele, das pessoas não quererem o bem dele, e ele ser vendido como uma oferta, como um produto qualquer, como escravo. Mas a gente consegue perceber que José ele conseguiu dar passos mediante a adversidade. Eu gosto muito de uma frase que ela diz isso, que são as dificuldades que revelam quem os homens são. É naquele momento onde ele é bem complicado, bem complexo, que a gente vai revelar quem a gente é. A diferença é que a vida das pessoas que têm essas tempestades, pensando nisso que o sofrimento é inerente, que as tempestades elas são para todos,
A diferença que vai acontecer é aonde nós estamos alicerçando ali os nossos fundamentos. Quem é essa base? Porque como a gente compara naquela passagem que Jesus ele vai falar a respeito da casa, ele fala sobre a casa na rocha e a casa na areia. Ou seja, uma pessoa tinha uma base forte, uma base estável, e ele podia construir a casa dele, a vida dele estava ali, e ia vir tempestades que são para todos, e não ia cair a casa. José, ele entendeu isso, que ele estando no Senhor, mesmo correndo risco de vida, mesmo sendo tratado como um produto, mesmo sendo escorraçado pela sua família, sendo jogado para longe, ele poderia viver e aprender a viver, a prosperar no Senhor. Vale a pena a gente pensar nisso, porque a gente não vê em nenhum momento José andando para trás e não fazendo o seu máximo, porque para o Senhor abençoar ele na casa de Potifar, para o Senhor dar a ele aquela prosperidade, foi porque ele trabalhou com afinco. Deus não chama preguiçosos. Essa é uma máxima que eu aprendi na minha juventude. Se você está esperando Deus te chamar, te convocar para um trabalho, Deus ele não vai chamar pessoas preguiçosas, pessoas que não trabalham, pessoas que não estão dispostas. E José era uma dessas pessoas. Uma coisa que a gente vive, um comportamento que a gente vive, e isso é até estudado pela psicologia, pelas pessoas que trabalham a questão do comportamento humano, é que hoje nós vivemos um momento que existe uma pouca tolerância ao sofrimento. A gente se frustra muito rápido com o sofrimento. A gente não foi criado para sofrer e a gente, às vezes, esquece que a realidade é essa. O sofrimento, ele existe. E ele tem o poder, se a gente não cuidar, de parar a gente, de não fazer a gente trilhar, de fazer o nosso melhor, de seguir o caminho da excelência. Vale a pena a gente pensar que, por mais que vai surgir frustrações, desafetos, sofrimento, existe um caminho de excelência para trilhar. Eu gosto muito de uma fala do profeta Isaías, que ele diz assim, que quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Eu acho interessante, eu gosto muito dessa passagem, porque ela vai falar sobre esses momentos que a gente tem na vida. E o que eu acho mais interessante é que o profeta ele não fala se você passar por isso, ou se acontecer isso. Ele vai falar assim, não, quando você passar, você vai passar. A questão é como eu vou reagir a isso, porque a gente não tem o controle das adversidades. A gente não sabe o que vai nos derrubar, o que vai fazer a gente dar para trás, o que vai ser algo maior. Né? Você para e pensa, José ele já tinha o problema ali da família. E aí depois a família vem e ele é vendido. Né? E aí as coisas parecem que vão começar a melhorar e elas vão piorar mais um pouquinho. Ou seja, a gente tem que estar aberto para encarar as nossas limitações e nossos limites. Isso prova que a gente é perfeito, que a gente é imperfeito. Limitações e limites são a prova que a gente é imperfeito. Né? E aí a gente precisa pensar isso. Quais são as minhas limitações? Eu gosto de definir, de trazer coisas diferentes, né? Porque limite eu entendo que seja aquelas questões, como eu falei, circunstanciais, aquelas coisas que a gente não tem o controle. Eu entendo que às vezes é uma marcação, né? Eu nasci dessa forma, foi nesse contexto que eu nasci, e eu estou aqui, é um limite. Limitações eu entendo que são aquelas coisas que a gente pode melhorar, aquelas coisas que a gente pode avançar, aquelas questões que às vezes são comportamentos que precisam ser corrigidos. Nós não temos esse controle, mas nós temos nós podemos saber a forma que a gente reage para essas adversidades. Eu não tenho o controle de segurar as coisas. Né? Talvez eu tenha até certo ponto, mas eu posso saber das minhas reações. Quais são a minha reação daquilo que eu não tenho controle, daquilo que não está ao meu alcance? São perguntas que vão levar a gente a pensar justamente sobre esse caminho
que é proposto para a gente, que é o caminho da excelência. As adversidades têm o poder de nos levar à excelência. É necessário a gente encarar elas dessa forma. E para fixar um pouquinho melhor esse princípio, eu queria passar um videozinho para a gente agora. Queria que as meninas do Data Show soltassem ali para mim. É bem rapidinho. That a lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Esse vídeo ele é muito utilizado para motivar as pessoas na empresa, para trabalhar alguns conceitos no meio empresarial, mas eu acho que vale a pena a gente pensar nisso também. Né? Que a gente consegue crescer através da adversidade. A gente consegue viver essa vida de excelência através da adversidade. E aí, a história de José, ela continua, e aí é para a gente fechar, um outro princípio que eu queria trazer para a gente essa noite, a respeito dessa questão. José, ele era atraente de boa aparência. Né? No linguajar de hoje, ele não era de se jogar fora. Ele era um cara mais ou menos assim. Né? E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou, venha, deite-se comigo. O texto ele continua dizendo, mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Esse princípio que eu queria passar agora para vocês, que vale muito a pena a gente pensar a respeito da vida de José, é que José, ele não se apoia nos problemas para pecar contra Deus. Existe uma tendência no ser humano de querer meio que se justificar. Né? E talvez para José essa suposta ausência de Deus, né? Talvez a gente pode pensar assim, mas espera aí, onde está Deus nisso tudo? Né? E simplesmente cair em tentação, se permitir. Hoje nós vivemos na nossa sociedade um momento tão drástico nessa questão da sexualidade, que é algo que está nos afrontando dia após dia. Né? Seja a pessoa que é casada, a pessoa que é solteira, a nossa sociedade ela é uma sociedade sexualizada. E José ele chega para a gente como um exemplo de como vencer essa tentação do sexo fora do casamento ou qualquer outra perversão sexual. José ele mostra para a gente, na resposta dele, que ele sabia que a adversidade não era para sempre, mas o caráter é para sempre. E ele coloca a vida dele como essa referência para a gente sobre excelência, que é justamente não abrir mão dos princípios que são inegociáveis. Talvez outras pessoas poderiam perguntar, mas espera aí, já que Deus me trouxe para essa situação, né, e já que Deus me colocou ou permitiu isso, né, eu vou largar Deus. Vou viver a minha vida.
E aí a gente precisa olhar para os detalhes, né? Onde fala que ele era de boa aparência e a gente viu que ele era um cara jovem. Ele era um cara que estava ali fervendo, né? Os hormônios fervendo. Mas mesmo assim, ele mostra para a gente que existe um princípio que norteia a vida dele. Algo que está norteando o caminho dele, que é esse temor a Deus, que é essa vida com Deus. Por isso que eu falei que para a gente viver essa vida excelente que o Senhor nos propõe, existe essa necessidade da gente encarar a realidade, e existe, acima de tudo, a necessidade do Senhor estar conosco e da gente desenvolver essa relação com Ele. Para a gente conseguir dizer não para essa tentação. Normalmente a crise na nossa vida, ela vira um pressuposto para a gente abrir várias exceções, várias concessões. Às vezes nós somos tentados de várias formas e, acima de tudo, a tentação maior é abandonar esse caminho da excelência. É trilhar por um atalho, é abandonar para aquilo que vai me trazer a satisfação agora, aquilo que vai me proporcionar alegria agora, e esquecer daqueles princípios que são inegociáveis. Aquilo que, para mim, era até então inegociável, porque José ele vai mostrar isso para a gente. Ele tinha um princípio que era norteador na vida dele, algo que, para mim trilhar esse caminho, eu preciso seguir dessa forma. E mesmo eu passando a adversidade, ou como eu falei, as coisas piorando, porque você para e pensa, né? Você está sozinho num lugar, você tem tudo ali a seu favor. E a resposta de José, ela mostra isso para a gente, que ele reconheceu o poder que ele tinha, né? Talvez isso é uma chave para a gente conseguir vencer as tentações, né? Reconhecer quem a gente é, reconhecer a confiança que é depositada em nós, né? Reconhecer toda essa credibilidade que o Senhor propõe para a gente, e assim dizer não. José, ele tinha essa capacidade, ele reconheceu Deus no seu trabalho. Ele sabia de tudo que ele tinha para fazer ali, né? A resposta que ele deu para a mulher, assim, foi um corte seco, né? Aquele corte assim bem seco, e ele entendeu, peraí, eu sei quem eu sou, eu sei o poder que eu tenho, a confiança que é depositada em mim, e como eu posso fazer tamanha maldade contra aquele que depositou essa confiança em mim, e acima de tudo pecar contra Deus. José, ele reconhece Deus no seu trabalho, e isso é um princípio que vale a pena a gente para a nossa vida. Né? A gente não pode cair naquela de dividir a nossa vida. Essa parte é santa, essa parte é minha, é profana. Né? Então, eu vou tocar a minha vida do meu jeito aqui, quando eu não estou envolvido com as coisas da igreja, quando eu não estou envolvido... E a gente perde essa integralidade. Né? Toda a nossa vida é de Deus. Tudo que Ele propõe para nós parte desse princípio que Ele confia em nós. E que Ele está disposto a estender a mão para nós. A sabedoria que José ele teve ali naquele momento foi essa coragem e essa disposição para viver uma vida excelente. Para recusar essas propostas que às vezes aparecem tão, né, boas. São propostas boas. Para José, foi essa tentação de cometer aquele ato, o ato de adultério, e aproveitar aquela oportunidade. Mas qual seria a nossa tentação? Qual seria essa proposta que chega para a gente como uma forma de, já que eu estou, né, nesse momento aqui de vida tão avacalhado, Deus parece que não está me ouvindo, as minhas orações parecem que não surtem efeito, Qual que é essa tentação que vem ao seu coração? Né? C.S. Lewis ele diz uma frase que eu acho que vale a pena a gente pensar e ler e ter ela como um princípio. Né? Temos a estranha ilusão de que um pouco de tempo cancela o pecado, desconsiderando que a culpa não é lavada pelo pecado, e sim pelo arrependimento e pelo sangue de Cristo. Às vezes, pode acontecer no nosso coração da gente achar assim, não, eu pequei, eu errei, né? Talvez eu não fui forte como José, e eu simplesmente vou dar tempo ao tempo. O tempo vai resolver. As coisas vão se assentar novamente. E como a gente falou no início da nossa mensagem aqui, né, ninguém é perfeito. A gente sabe disso. Na nossa vida, a gente vai ter momentos onde a gente vai cair, a gente vai escorregar, a gente vai pisar na bola. Mas existe um caminho dentro
dessa questão da excelência, que a gente pode trilhar, que é o caminho do arrependimento. E a gente precisa entender isso, que a gente não pode dar tempo quando o assunto é se corrigir. A gente não pode dar tempo ao tempo quando o assunto é para se corrigir. Eu vacilei, então eu tenho um caminho a seguir, eu tenho o arrependimento. Eu tenho a questão da confissão. Eu tenho a possibilidade de ter esse pecado perdoado. Eu tenho a possibilidade de resolver as coisas. José, ele mostra para a gente que a gente pode viver essa vida excelente. A gente pode trilhar por esse caminho excelente. E conseguir, dentro das nossas maiores dificuldades, das maiores adversidades, dar o nosso melhor e Deus nos abençoar e conseguir ser destaque dentro da nossa sociedade. Essa mensagem, ela vai ter uma segunda parte. É bem provável que, sem ser nesse domingo, no próximo a gente vai dar continuidade a respeito desses princípios da vida de José. E eu quero convidar você para continuar a ler em casa o texto a partir do Gênesis 37, e a gente vai dar continuidade a ela, aprendendo mais alguns princípios que nós podemos ter para ter uma vida excelente, para conseguir trilhar o caminho excelente, para conseguir, em meio a toda a nossa imperfeição, buscar essa perfeição que é proposta, que Deus propõe para nós, que Deus ele traz para nós, um caminho, como diz Paulo lá na carta aos Coríntios, um caminho sobremodo excelente. Vamos levantar, vamos orar?